Empresas de todo mundo têm os seus processos e os seus procedimentos internos. Agora, será que esses procedimentos internos estão de acordo com as leis vigentes? Será que você, empresário, possui algum procedimento interno que pode causar algum dano para você, para sua empresa ou para os seus colaboradores? Enfim, compliance é o assunto de hoje. Nós vamos entender o que é, como é a aplicabilidade, os riscos envolvidos e também como o compliance beneficia as empresas em todo o Brasil. Fala empresário de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para você que nos assiste pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Quero pedir para você conhecer também o meu canal lá no YouTube, o meu programa lá no YouTube. É só digitar @canal Fala Empresário e conhecer o nosso trabalho lá. Vídeo novo toda semana. E para você que nos assiste pelo YouTube, muito obrigado também pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e familiares e, por favor, se você achar que esse assunto é interessante, não esqueça de deixar aí o seu like. E se por um acaso você não é inscrito, por favor, também se inscreva. Fica por dentro de tudo lá. E o assunto de hoje é muito interessante. Deixa eu me apresentar também, né? Meu nome é Thiago Santos, eu sou jornalista formado em empreendedorismo. E esse é o canal Fala Empresário, que tem como meta trazer conteúdos para o público empresarial, ferramentas de gestão, indicadores financeiros e novidades do mundo empresarial. Vamos lá, o assunto de hoje é muito interessante, compliance, né? E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ela, com a Thalita Adinolfi Bueno. Ela é graduada em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial pelo INSPER, São Paulo. Pós-graduada também em LGPD, Compliance, Governança e ESG pelo IBMEC. Head of Legal da Compliance da NAP e também CEO e Founder da Security Line. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece. Thalita, fala pra gente aí um pouquinho sobre a Security Line. Quanto tempo ela existe? Como ela iniciou? Qual era a intenção na abertura aí dessa sua empresa? Conta pra gente. Então, Thiago, a Security Line, na verdade, nasceu de uma necessidade da NAP Solutions. Ela é teoricamente nova, mas a ideia, a fundamentação dela não é nova, porque vem da experiência que eu tenho no mercado, né, de compliance. Eu venho de uma experiência de empresas americanas que já tem uma cultura de compliance. E, na verdade, quando eu vim integrar o departamento jurídico da NAP, certo, como uma empresa... hoje não é comum, né, e principalmente aqui no interior de São Paulo, ter essa ferramenta de compliance. Eu já vim trazendo essa cultura de compliance e, graças a Deus, eu não tive um impacto negativo com a alta direção, que isso é uma das coisas essenciais para a implantação de compliance dentro de uma companhia. Legal. E quando eu trouxe essa ferramenta, essa intenção de desenvolver o programa de compliance dentro da companhia, da NAP, eu tive algumas dores que no mercado não atendia as nossas necessidades. Não havia solução. Não tinha a solução adequada. Certo. O mercado não tinha as ferramentas adequadas. Algumas empresas que hoje tem no mercado, que são concorrentes da Security Line, não atendia de forma eficiente. Então, veio daí a necessidade e veio daí a ideia de desenvolver uma empresa que fosse eficiente e que trouxesse as ferramentas ideais, interativas, intuitivas e que, então... Através disso, eu desenvolvi a Security Line e a primeira empresa que foi aplicada foi na NAP Solutions. Legal. E ela existe há quanto tempo? A Security Line existe há praticamente um ano. Um ano. É um ano. Legal. Tá um ano então, de fato, o que a Security Line entrega no mercado hoje é toda a aplicabilidade da questão do compliance, é isso? Exatamente. Toda a estrutura e para poder fazer uma implantação de um programa de compliance. Tanto a assessoria como as ferramentas para desenvolver uma construção de um programa de compliance dentro de uma empresa. Entendi. Você está lá na empresa, você trabalha com uma equipe que te auxilia? Como é que funciona lá o processo interno? Dentro da Security Line, eu sou a fundadora, eu que desenhei toda a estrutura, mas eu tenho mais 2 sócias e tenho mais 5 pessoas que me auxiliam. Eu tenho um desenvolvedor, tenho equipe de marketing. Então, hoje a gente tem um time de 10 pessoas, basicamente. Legal. As sócias são também da área jurídica ou não? Sim, tem 2 pessoas da área jurídica, um desenvolvedor e um marketing. Legal. Tem legal design também, que hoje está bem avançado no mercado, que o legal design hoje
uma metodologia para não ter o juridiquês, para trazer uma linguagem didática para a gente desmistificar. Isso é fundamental, né? Com certeza, é fundamental. A parte jurídica, às vezes, usa aqueles termos difíceis, né? Às vezes você lê uma frase e, na verdade, você não entendeu aquilo que você leu. Você tem uma noção, mais ou menos. E, às vezes, nem noção não consegue. Exatamente. Né? E é para descomplicar. Porque, assim, eu sempre digo isso para as meninas que trabalham comigo, para as minhas assistentes, que assim, a gente não precisa mostrar que a gente entende do direito. Quando a gente quer mostrar, a forma da gente demonstrar que a gente entende do direito é você traduzir isso para os leigos. Então, acho que isso é a metodologia de legal design. E eu acho que está super em alta e faz total sentido hoje para poder ajudar as companhias. Legal. Para o pessoal da TV... que conhece, acredito que o pessoal conheça a NAP, né? Na verdade, para o pessoal do YouTube, talvez vocês não conheçam, mas a NAP Solutions é uma empresa que atua na tecnologia de dados, né? Ela transforma os dados das empresas em ferramentas para que as empresas consigam se desenvolver, venderem mais os seus produtos e serviços e atua nessa parte de inteligência, né? Exatamente. A NAP hoje faz a digitalização, leva o varejo para o mundo digital, né? E é interessante isso porque, aproveitando o gancho, a NAP hoje traz bastante investidores, né? A gente teve bastante rodadas de investidores. A cidade de Leme pôde acompanhar, porque isso é público. Além disso, a gente tem bastante parceiros, o Google hoje, né? A gente tem uma parceria bem significativa. E uma das grandes conquistas se deu em razão do compliance. Porque hoje, para você ter, nessas grandes empresas, para você ter abertura, para você ter entrada, é muito importante, você só entra se você tem um programa de integridade muito sério. E por essa razão, a gente, tenho muito orgulho de dizer isso, que a gente já tinha políticas, código de ética e todo o resto de programa e de ferramenta de compliance que era solicitado pelo Google. Inclusive, também, de novo, né, para o pessoal do YouTube que de repente não conheça, como a Thalita mencionou, né, a NAP é parceira do Google. Inclusive, teve um evento esses dias, né? Que foi o Google Brasil, Google né? Aconteceu ali no próprio Google, ali na Faria Lima, né? Isso. Na verdade, o Google for Brasil o Google fez a apresentação da parceria da nova plataforma da NAP, onde o Google apresentou que a NAP tem agora essa parceria, onde traz o varejo, a aplicação da plataforma da NAP em parceria com o Google. Foi bem bacana, bem gratificante. Legal. Vamos lá, então. Vamos entrar no nosso tema. Vamos lá. Thalita. Compliance, né? Então, para quem ainda não conhece, o que é o compliance? Legal. As pessoas acham que... a gente costuma fazer uma integração na NAP, né? Quando as pessoas entram... E a gente costuma perguntar, pessoal, você já ouviu falar em compliance? Nossa, as pessoas ficam, nossa, o que será que é compliance? Parece, gente, difícil, mas não é. Compliance, basicamente, é estar em conformidade. É uma variação do verbo to comply em inglês, que quer dizer estar em conformidade. Então, o departamento de compliance de uma companhia é o departamento que é responsável por garantir que a empresa esteja de acordo com as regras e com as leis. Não existe um padrão de compliance que pode ser aplicado para uma empresa e para outra. Igual, o que vai ser aplicado para NAP vai ser aplicado para Madeiranite e para TVLM. Não, porque existem regras diferentes, existem leis diferentes. Uma fintech, ela tem que ser regras do Bacen, né, do Banco Central, que vão ser aplicadas. Ela está debaixo dessa... Exato. Uhum. Uma empresa de... tecnologia, a LGPD, tudo bem que a LGPD também vai se enquadrar para todas as outras. Então, como é que é feito isso? Tem que ser feito um mapeamento dos riscos, não existe um padrão onde é aplicado para todas as empresas. Mas, basicamente, o compliance é um departamento onde as regras têm que ser monitoradas. Na prática, o compliance é um departamento onde as pessoas procuram para pedir ajuda. Para pedir ajuda para resolver um tipo de conflito. Que tipo de conflito? Um assédio que está sofrendo, uma fraude, uma denúncia. E a área de compliance tem como principal objetivo fazer exatamente isso, mapear os riscos, fazer auditoria. Então, basicamente, isso é o compliance. Então, eu ia te perguntar, inclusive, sobre isso, né? Uhum. Quando surgiu o compliance, foi devido a essas necessidades que identificou-se nas empresas? Conta para mim um pouquinho. Legal.
O compliance, na verdade, ele é americanizado, né? O pessoal costuma até usar esse termo. Surgiu lá nos Estados Unidos, em 1972. 72. Veio numa questão, na época, na eleição do Nixon, presidente Nixon, o pessoal costuma usar o termo do Watergate, né? Do caso Watergate. Foi onde existiu uma questão de propina e o FBI, na época, prendeu 5 pessoas porque encontrou ligação de suborno e propina. Então, naquela época, os Estados Unidos se ficou numa situação que falou, olha, a gente tem que fazer uma lei. Aí fez a FCPA, só que aquela lei ela era aplicada só para os Estados Unidos, só para empresas dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Consequentemente, os outros países continuaram praticando suborno. Então, em 1997, os Estados Unidos procurou uma convenção, né? Procurou uma convenção econômica de desenvolvimento, onde 34 países assinaram essa convenção e para que fosse aplicado para todos os demais países e só os Estados Unidos não fosse penalizado. Certo. E com isso, houve a extraterritorialidade. Então, por que aqui na Lava Jato, na época, algumas empresas sofreram a punição da lei dos Estados Unidos, da FCPA? Porque existe a extraterritorialidade, né? No Brasil, só em 2013 que a nossa lei de anticorrupção veio. Então, assim, Thalita, mas você está falando só de corrupção, mas é porque compliance não se pega só a questão de assédio, suborno, é tudo isso, é anticorrupção. E a primeira lei no Brasil para falar de compliance é a antissuborno, é a lei ficha limpa, que a Dilma sancionou lá em 2013. Tá bom? Então começou daí. Mas é só uma questão, então, para inglês ver? Não, não é. É porque são empresas hoje que não têm política de compliance, em razão da legislação, elas não conseguem. Uma empresa não consegue contratar outra. Tem que ter, sim, as questões de compliance. E não é uma questão só legal, é uma questão contratual também. Entendi. Tá bom? Entendi. Interessante que vem dos anos 70, né? E aqui parou aqui em 2013. Só em 2013. E na Inglaterra só em 2010 também, tá? Então, assim, não é só o Brasil também. Mas porque a FCPA foi, como ela é extraterritorial, era aplicada também aos países que descumpriam a lei que envolvia empresas americanas. E Thalita, vamos abordar agora algumas situações interessantes. Por exemplo, talvez as empresas estejam se perguntando, né? Por que as empresas devem adotar esse programa de compliance? Por quê? Legal. Hoje existe uma obrigatoriedade, na verdade, né? Existe agora a Lei 14.457 de 22, que o pessoal chama de Lei Emprega Mais Mulheres. E nessa lei, o legislador menciona que empresas que têm CIPA, elas são obrigadas a ter um canal de denúncia, né? Que inclusive é uma das ferramentas que a Security Line desenvolveu, através do aplicativo e através do web e o 0800. E além disso, as empresas precisam fazer treinamentos, mencionando, capacitando os colaboradores, dizendo para eles o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual e o que são as demais violências que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Certo. Né? Além disso, do meu ponto de vista, como profissional do direito, eu acredito que vai muito além da obrigação legal. Porque você ter um programa de compliance dentro da companhia, você está criando um ambiente ético para dentro da companhia. Então, você tem você acaba criando uma reputação melhor para sua companhia. E uma reputação, muitas vezes, é melhor até do que uma questão econômica, né? Por exemplo, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, exatamente, isso aí envolve demais, né? Por exemplo, o ESG, né? Que o ESG hoje está em alta, todo mundo falando, sim, do ESG. E, na verdade, o compliance, ele é um braço do ESG. Por que é um braço do ESG? Porque se você não está em compliance, você não tem o ESG, né? O ESG é o
a governança, o ambiental e o social. Para você estar em conformidade com a empresa, estar em conformidade com o social, com o ambiental e com a governança, você tem que cumprir a legislação, né, ambiental, a governança corporativa e todos os demais requisitos. Então, a reputação eu costumo dizer que ela é mais do que até o risco econômico que você deixa de ter com o compliance. O risco econômico também é um requisito bem interessante, porque eu costumo dizer que tudo se resume à prevenção. O compliance é um agente de prevenção, né? Porque com o canal de denúncia, quando você recebe essas denúncias, geralmente quando a gente chama assim de canal de denúncia, o empresário, o dono das empresas, eles ficam, mas para que eu vou implantar um canal de denúncia dentro da minha companhia? Eu não tenho CIPA, não preciso. Mas por que você vai implantar? O colaborador vai começar a fazer picuinha, é um canal de fofoca. Não, não é. A gente não tem olhos em todos os departamentos. A gente não sabe o que está acontecendo em cada departamento. A gente vai saber, deixa eu entrar com a ação. Não, a gente tem que evitar entrar com a ação. Né? Seria até um canal por onde o funcionário poderia se expor ali e passar ali o que ele está percebendo, o que ele está sentindo, é isso? É exatamente isso, é por isso que veio essa lei. Por quê? Porque o colaborador, ele tem que evitar o assédio, ele não pode viver no ambiente de assédio. Então, se ele entende o que é um assédio sexual, né? O assédio sexual é a questão que não é consentida, e não é o simples fato de tocar ou de... O assediador, só dando um spoiler aqui, o assediador, a questão do assédio é como que a pessoa assediada se sente, não como a pessoa que assediou faz. Às vezes o simples fato de um olhar, né? Exatamente, o simples fato de um olhar, a pessoa já se sente assediada, né? E o risco da empresa, porque assim, quem está sendo assediada, ela não vai entrar com um processo contra a pessoa que está assediando, vai ser contra a empresa. Certo. E como é que eu consigo mitigar esse risco? Sabendo se está acontecendo na minha companhia. Através do quê? Das ferramentas de compliance. De qual? Do canal de denúncia. Então, vai além de uma questão obrigatória. Cumprir uma legislação. Exato, é uma questão moral, entende? Então, assim, do meu ponto de vista, é muito além do que uma questão de obrigação legal, é uma questão moral, né? Então, aí a gente já falou aqui da segurança legal, que é um porque o empresário tem que ter um programa de compliance. Segurança legal, você está cumprindo exigência legal. Uma questão moral, vai reduzir o seu turnover, o colaborador vai se sentir, poxa, estou me sentindo valorizado, a empresa tá preocupada com o meu bem-estar, não é verdade? A questão do mercado. Hoje em dia, gente, os investidores, é uma regra, eles não investem o dinheiro deles em empresas que não têm compliance, que não têm ESG. Hoje em dia existe uma carteira na Bolsa de Valores de empresas que têm ESG. E o que é ESG? É compliance. Então, assim, empresários que querem investir, vocês sabem que vocês vão lá investir em ESG, vocês nem sabem por que vocês estão investindo em ESG. E é exatamente por isso. Porque quem tem compliance. E vocês que estão se preocupando, vocês estão em rodadas de investimentos, vocês se preocupem, tratem de implantar programas de compliance dentro da companhia de vocês, porque vocês vão valorizar muito mais, o valuation das empresas de vocês vai aumentar significativamente por essa razão. Entendi. Isso é muito importante. Entendi. E aí você comentou que nem o compliance, nesse caso da obrigatoriedade, ele envolve quando essa empresa ela possui CIPA, de acordo com a lei que você citou aí. Sim. Né? Mas, por exemplo, você também citou pra gente alguns riscos que a empresa corre por não ter compliance, né? Que outros riscos a gente consegue identificar quando o compliance na empresa não é implementado ou os empresários, os sócios proprietários envolvidos não veem valor nisso? O que mais a gente consegue identificar aí de risco? Na verdade é exatamente isso. Por exemplo, você está numa situação que está ocorrendo, por exemplo, uma fraude. E dentro da companhia tem sempre alguém que está verificando isso, mas aí ele tem medo porque tem aquela política de retaliação, ele tem medo de falar e ele ser mandado embora porque
ele vai denunciar, né? Porque justamente o canal, ele tem que trazer a anonimização do colaborador, justamente para ele não ter essa retaliação. Ele vai perder dinheiro, ele vai ser processado, ele vai perder reputação, todo o inverso. Então, esse é o risco que o empresário tem dele não ter, além da penalidade, porque hoje, se você não tem um canal de denúncia, você pode ser penalizado. Você está perdendo lugar no mercado, você vai perder investidor, você vai perder... os investidores não vão trocar as empresas que têm compliance e não vão investir em você. Então, basicamente, eu acredito que seja isso. Entendi. Eu queria entender um pouco mais, Thalita, sobre esse canal, por exemplo. Thiago tem uma empresa, né? Eu implementei ali, ou estou em processo de implementação do compliance. E ali, esse canal, como é que funciona? É alguém que está dentro da empresa que recebe isso? É um meio eletrônico? Como é que funciona isso aí? Só para a gente entender um pouco melhor. Certo. Então, quando a gente implementa o canal de denúncia, a Security Line, ela faz a capacitação dentro da companhia. A alta direção escolhe quem que vai ser o comitê de ética dentro da empresa. Ou seja, eu como proprietário, eu vou decidir se vai ser eu mesmo que vai compor esse comitê de ética aí. Exatamente. O dono da companhia, ele pode escolher, ou pode ser dentro da companhia, ou ele pode escolher contratar a própria Security Line. Se ele não quer que seja ninguém dentro da companhia dele, ou ele quer que seja uma pessoa dentro da companhia e que faça parte do comitê de ética junto com alguém da companhia, a própria Security Line, porque já tem os advogados que sabe que quando chegar ali uma denúncia de assédio sexual, assédio moral, sabe como que vai tratar aquele assédio, qual vai ser a política para tratamento daquele risco. Então, tudo vai depender. Por isso que eu falei para você que quando a gente faz o risk assessment, que é o mapeamento do risco, não existe um padrão, né? Vai depender do momento da companhia, o que a companhia quer, mas basicamente é assim, é feito um mapeamento, o proprietário vai escolher, é feito o comitê de ética, né? E aí, no canal de denúncia, o colaborador faz a denúncia e no momento em que é feito o canal de denúncia, chega-se o e-mail para esses membros do comitê. Ah, entendi. E o colaborador, ele pode definir se ele vai ser identificado ou se ele quer que seja anônimo. Entendi. A Contato Seguro garante, através de ferramentas de segurança da informação, que é anonimizado. De maneira nenhuma vai ser identificado esse colaborador. Entendi. Tá? E aí tem toda essa política. Por exemplo, se for um assédio sexual, um assédio moral, a gente dá todo esse suporte para a companhia de que, olha, nesse caso você pode mandar advertência, você pode suspender, você pode mandar embora por justa causa. Se for uma outra coisa que é um risco médio, você pode chamar os envolvidos, você pode trocar ele de departamento e toda essa questão. Entendi. E aí eu fiquei pensando assim, será que é arriscado, de repente, eu colocar alguém da minha equipe para gerenciar esse canal que teoricamente serviria de uma forma anonimata tal, e de repente pode favorecer alguém que está falando algo ou não passar informação para o diretor que de repente precisa receber essa informação? O que você acha? Será que existe esse risco aí? Por isso que existe o comitê de ética. Por isso que a ideia não é ser uma pessoa só. E, além disso, por isso que a gente dá todo esse suporte, por isso que a Security Line dá todo esse suporte para a companhia. Óbvio que a decisão sempre é da companhia, sempre são dos donos da companhia. A gente não pode interferir na decisão. No entanto, para que seja um programa efetivo, tem todas essas questões, né? Então, assim, óbvio que o mundo ideal é que seja uma pessoa autônoma, e é por essa razão que a gente não aconselha, e a própria lei menciona, para que não seja feito um canal interno, porque muita empresa acha que, porque a lei está falando para ter um canal de denúncia, faz um canal de denúncia dentro da companhia, ou até mesmo faz uma caixinha de sugestões e de denúncias. Esses dias mesmo a gente ligou para
uma prospecção de um cliente, e o cliente falou, não, a gente chama... E um cliente grande da região, não vou falar aqui, e me desculpe o cliente que se estiver assistindo aqui, mas já tô dando aqui uma dica. Não, a gente já tá atendendo a lei, sim. Eu falei, você pode me falar qual que é o concorrente? De repente eu posso te dar uma proposta melhor, porque inclusive a gente tá aqui aberto a cobrir as propostas dos concorrentes na região. Ele falou, não, a gente tem uma caixinha aqui. Eu falei, não, mas como assim uma caixinha? Gente, isso não resolve. Tá? Não, inclusive eu tenho aqui a Natura, olha só, para vocês entenderem como é importante. A Natura hoje, para você ser fornecedor da Natura, você tem que ter um compliance, um programa de compliance, você tem que ter um canal de denúncia. Por quê? Uma outra coisa importante, o canal de denúncia, ele não funciona só para colaborador. Lembra que eu falei que a legislação, para você para cumprimento da legislação, você tem que ter o canal de denúncia. Sim. Mas alguns clientes, alguns fornecedores... também exigem que você tenha, porque às vezes você tem um problema de fraude, de corrupção, de suborno com o fornecedor, setor de compras. Entendi. Né? Ou seja, é muito mais abrangente do que a gente imagina. Exatamente. Então, você pode colocar lá no canal de denúncia, no seu site, então, colaborador, fornecedor, cliente, todo mundo pode fazer denúncia. Ou seja, a caixinha de sugestões não é compliance. Não é certo? compliance, Não gente. é compliance. Não é compliance. Entendi. Não vai ajudar você em nada. É um programa muito mais seguro, envolvendo segurança de dados, Exatamente. Anonimato, tudo certinho. E dessa forma você consegue demonstrar para o Ministério do Trabalho, Ministério Público, todas as questões, todas as seguranças da informação. E respondendo a sua pergunta, acho que sim, o mundo ideal é você ter uma pessoa da Security Line para te ajudar e para garantir essa imparcialidade, sim, na hora de decidir, mesmo que venha as denúncias anonimizadas. Eu fiquei pensando nessa neutralidade, né? De repente, algo não pode ficar da forma realmente como deveria ser, né? Sim, mas existe, quando a gente constrói um comitê, existem regras, existem políticas e códigos do comitê. Então, as regras já são estabelecidas antes. Então, a pessoa não pode agir ao bel prazer dela só porque ela acha que pode conhecer quem é o denunciante ou o denunciado. Isso também ajuda na... Ela não pode fazer aquilo que ela achar que deve ser feito. Não, tem um padrão um procedimento, processos estabelecidos. Exatamente. Por isso que é importante a gente criar o programa. Por isso que é importante os especialistas criarem um programa de compliance. Porque vai existir um processo para ser tomado em cima daquele tipo de conduta. E aí ela não vai poder fazer porque ela acha que ela conhece o denunciante ou o denunciado. Entendi. Entendeu? Olha só, Thalita, eu pesquisei aqui um pouco sobre os danos que isso pode acarretar aos empresários. Eu tenho aqui um dado da Global Escape, que é uma empresa que trabalha com pesquisa lá na América do Norte, né? Uhum. E ela trouxe o seguinte, ó. Diretrizes e políticas internas, por não estarem em compliance, custa às empresas norte-americanas, mais de 4 milhões de dólares em perdas de receita. Hoje o dólar tá a 4, no dia que a gente está gravando esse programa, tá a 4,85. Então, transformando em reais, a gente está falando, Thalita, de 19 milhões e 400 mil reais impactados nas empresas. Cara, é muito dinheiro. É sobre isso. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Thalita, pensando em setores econômicos, então assim, desde lá do agronegócio, indústria, comércio e prestadores de serviço, né? Existe algum desses setores econômicos que necessitam mais dessa questão de implementação de compliance? Alguns não necessitam tanto? O que você enxerga nisso aí, com a sua experiência? Eu acredito, e aí falando bastante do agro, muito bem colocado por você, principalmente porque a gente está aqui em Leme, uma região que tem bastante, sim, né? Sim. E como eu falei para você, da regulamentação, o agronegócio está bastante regulamentado, né? Tem bastante lei específica para o agro. O compliance é muito mais aplicado, porque assim, a gente, não que as demais áreas não é tão importante quanto, por todas as razões que a gente já comentou aqui, mas é muito mais em razão das regulamentações. Então assim, a gente tem que estar
mapeada todas essas normas para verificar se as companhias do agro estão de fato em compliance, né? Então a gente tem que fazer esse mapeamento. É importante saber se está tudo de acordo, se precisa fazer quais são os gaps, se precisa ter quais são os planos de ações, além de escrever políticas, código de ética e todas as ferramentas que couber ali para poder mitigar os riscos. Eu acho bem importante. O varejo, o comércio, a prestação de serviço também, mas o agro tem muito mais leis que regulam e que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então ele é mais delicado, muito o setor do agronegócio. Muito mais delicado. Interessante. Anvisa, toda essa questão, né? Interessante que é o setor mais pujante que nós temos hoje no Brasil, que tem deixado nossa balança comercial saudável. Exatamente. Então é o setor mais exposto e que precisa de mais atenção, então. Precisa bem mais de atenção. Entendi. Muito interessante. Vamos lá. Eu quero entender agora, quais que são as principais frentes aí do trabalho no compliance? Tá. Pensando em frentes, vamos para o pessoal ficar claro, o pessoal entender. Quais são aí as principais? Bom, as principais frentes, as principais funções, né? Na verdade, que o compliance tem é exatamente o código de ética e conduta, que vai trazer aí as diretrizes para os colaboradores, as diretrizes para os próprios clientes e os fornecedores, que a gente pode deixar isso explícito nos sites, nos próprios contratos, é muito importante. As fraudes, o próprio canal de denúncia, olha, são N coisas, mas eu acho que essas são as principais. Política de não retaliação, são as principais funções, as principais frentes de trabalho do compliance. E aí quando você, por exemplo, entra implementando lá o compliance na empresa do Thiago, primeiro você vai fazer aquela questão do mapeamento que você explicou, né? Com mais detalhes, entender realmente o meu negócio, aonde eu atuo, e ali você estabelece então uma frente que você vai atacar primeiro, seria assim? Isso. É isso. Isso, aí anticorrupção, vamos seguir na anticorrupção, no código de conduta, na integridade, nos treinamentos, que é importante também. Vamos treinar o pessoal, a comunicação dos colaboradores, né? Porque é muito importante o engajamento de todos os stakeholders, né? Cliente, colaborador, fornecedor, os órgãos públicos, todos eles. Legal. E eu queria entender também, dentro dessas frentes que você explicou, tem uma delas que é mais difícil, o processo de implementação, de adequação. Você percebeu com a sua experiência? O que você fala? Eu acredito que o mais desafiador é a conscientização da alta direção. Eu acho que a partir daí todo o resto flui bem. Se o empresário, se o dono do negócio, ele tem a consciência de que é primordial para o negócio dele e que ele precisa entender que... Porque é uma mudança de cultura. De novo, o Brasil se deparando com uma mudança de cultura. Exato. Né? Eu já cheguei... Em São Paulo é mais comum ter o compliance. Mas eu já cheguei a ouvir... vocês estão querendo americanizar. Porque a questão de toda a história que a gente falou aqui, que veio... Não é americanizar, gente. Depois chegou a conta do americano no final, né? Os processos... Mas, gente, não é burocracia. Você viu aqui os números os números falam por si só. Gigantesco. Exato, né? É relevante. Eu não tô aqui perdendo anos de estudo e nem, para mim isso é muito importante, que as empresas se conscientizam e que implementam mesmo isso, porque de fato é bem importante. Então, acho que o maior desafio vem da alta direção, de todos os empresários, dos donos dos negócios, entenderem e tomarem o primeiro passo de vamos implementar, porque isso é importante para o meu negócio. A partir daí, tudo flui bem. É muito mais abrangente, né, Thalita, do que a gente imaginou. É muito mais delicado e está em diversos pontos da empresa que às vezes os proprietários nem imaginavam, né? Não. No bloco anterior você citou, inclusive, que a dificuldade principal que você enfrenta é com os empresários, né? Ou seja, com os donos de negócio. Aí eu fiquei pensando assim, nesse processo de implementação, quando é criado esse comitê, existe alguém que você
direciona assim, essa pessoa não pode participar desse comitê. E acontece isso ou não? Eu sempre sugiro, né? Porque a gente nunca impõe nada, mas a gente sugere. Certo. Eu acredito que os próprios donos são as pessoas que não são indicadas para participar do comitê. E por quê? Justamente para ter essa imparcialidade, porque acaba tendo... coloca o sentimento. Tem que agir com racionalidade, não com emoção. Você tem que cuidar das denúncias e você tem que agir com a razão e não com a emoção, né? Então, você tem que ter empatia, né? Por isso que, assim, a Security Line faz todo o treinamento com essa pessoa, como é que ela vai agir, quais são, e por isso que para evitar que também o sentimento ganhe lugar na hora de cuidar e de julgar, vamos dizer assim, né, essa denúncia, a gente cria diretrizes, a gente cria regras, porque vai existir um padrão, né, de denúncia. Ou vai ser sobre um assédio sexual, ou vai ser sobre um assédio moral, e aí a gente vai criar padrões de penalidades da conduta. E uma coisa diferente, uma questão importante é que existe a investigação. E uma coisa que a gente sugere sempre é que quem recebe a denúncia nunca vai ser quem vai investigar. Justamente para também ter essa imparcialidade. Essa neutralidade na situação toda. Exatamente, essa neutralidade. E vai ter sempre ali, como eu disse, o padrão de penalidade para quando acontecer, né? E, de novo, vai ali ter a sugestão. A decisão sempre vai ser do comitê, vai ser do colegiado. Então, eu queria entender um pouco mais esse detalhe. Por exemplo, implementamos lá a questão do compliance na minha empresa, existe o comitê de ética, cuidando de todo o processo, os procedimentos certinho, e aí houve ali uma denúncia. O comitê recebe, e aí, por exemplo, pensando na Security Line, como é que funciona esse processo? Daí, da onde vai? Para onde vai isso? O comitê de ética recebe, certo. E ali existe um comitê que faz a investigação, tá? Então a gente faz a investigação. É o comitê extra desse comitê de ética, é isso? Pode ser que tenha algum integrante que faça parte também do comitê de investigação. Mas, por exemplo, pode existir o membro do comitê do comitê de ética faça parte da empresa e ele seja o próprio denunciado. Então a gente tomou o cuidado de que essa própria pessoa não receba a denúncia. Porque pode acontecer, né? Que a pessoa seja o próprio denunciado. Então ele não recebe essa denúncia. Então aí vai pro outro. Mesmo que ele faça parte desse comitê? Mesmo que ele faça parte do comitê. Porque pode ser eu, como head do legal, como gerente jurídica da NAP, um exemplo hipotético aqui. Sim, lógico. Que eu tenha... Receber uma denúncia contra você. Que eu esteja assediando moralmente uma das colaboradoras. E eu faço parte do membro do comitê de ética. Não vai chegar para mim, vai chegar para os outros membros e não chega essa denúncia para mim, chega para os outros membros. Então, por isso a necessidade de ter mais pessoas. Por isso a necessidade de ter mais pessoas e de ter um segundo para poder fazer a investigação. Entendi. E aí, essa investigação é feita, né? Por isso que tem que ser ouvidas as pessoas, tudo vai depender do caso que a gente vai estar falando aqui. É feita a investigação, é ouvido as partes, Na própria denúncia existe lá um lugar que, se as pessoas tiverem vídeo, anexa vídeo, áudio, por isso que é tão importante, porque assim, não é qualquer denúncia. As provas. Exatamente. Entendi. As provas, né? Porque é esse papel que a gente está fazendo ali, porque isso é muito importante, porque as pessoas não podem achar que qualquer coisa porque também pode se virar contra a pessoa, pode ser uma calúnia, né? E a NAP também não pode tomar qualquer decisão, porque também pode ser prejudicada. Sim. Isso é muito sério, gente. E por isso que não pode ser feito por qualquer pessoa e não pode ser feito por uma caixinha de sugestão. Então, é isso que eu ia te perguntar, inclusive. Olha só, às vezes o pessoal deve estar pensando, né? Pô, será que eu preciso ter advogado próprio, né, um jurídico aqui para poder implementar o compliance? Não há necessidade, é isso? Não há necessidade. Inclusive, para o compliance,
o profissional, o compliance officer da companhia, ele não é necessariamente um advogado. Ah, que interessante. No entanto, para você tomar conta, para você cuidar das questões relacionadas a atos ilegais, você precisa sim de um profissional do direito. Porque quem mais do que um advogado para saber o que caracteriza um assédio sexual, um assédio moral? Por isso que uma coisa complementa a outra. Entendi. Tá? E aí, Thalita, eu vou te fazer uma pergunta interessante agora. Por favor, todas elas são até agora. Talvez você não possa falar valores, até porque também depende, acredito eu, que de empresa para empresa. Mas com certeza o pessoal está curioso para querer saber, né? O custo que envolve essa implementação do compliance, ele é muito alto, ele é acessível a toda a empresa, é uma parte, um percentual de faturamento. Como é que funciona isso aí? Só para o pessoal dar uma prévia para eles. Eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, como eu falei para vocês, quando eu entrei na NAP, que eu contratei apenas um canal de denúncia para a companhia, eu paguei um valor muito alto, a NAP pagou um valor alto, e porque a gente pechinchou bastante, porque o nosso CFO, ele olha que o nosso orçamento estava apertado. E era só o canal de denúncia, porque eu, como sou especializada em compliance, trouxe todo o histórico, a gente construiu todas as políticas e tal. Por isso que eu falei pra você, não, a gente precisa construir alguma coisa que seja acessível para as empresas, porque é um propósito isso, sabe? E eu vou te falar que é acessível para todo mundo. Hoje a Security Line é acessível para todo mundo, porque a gente não traz só, joga para você o software do canal de denúncia, fala, toma aí, coloca na sua empresa e fala para o Ministério do Trabalho que você tá apto. Não, a gente está aqui para ajudar você e falar, não, vamos construir. Você precisa de um código de ética, porque você precisa mostrar para os colaboradores o que você aceita e o que você não aceita. Vamos fazer política disso, política daquilo, a gente vai te ajudar a escrever. Vamos fazer, colocar o aplicativo, vamos ensinar os colaboradores o que é assédio sexual, vamos falar o que não é. Vamos ensinar para eles, isso tudo é o que a Security Line fala. No próprio aplicativo, a gente faz videozinho interativo, com perguntas e respostas, super interativo, e depois sai um certificadozinho. A gente já está desenvolvendo game no próprio aplicativo, o jogo da memória, sobre os temas. Ou seja, para auxiliar no processo para de memorização, entendimento da lei, entendimento do que envolve compliance. Porque eu chegava na NAP, e chego ainda, porque agora que a gente implantou isso na NAP, a Security Line, e eu tinha que, de tempos em tempos, tirar todo mundo do que estava fazendo para ficar falando, igual eu tô falando aqui, chato, eles não aguentavam mais me ver e de ficar passando slide. Gente, a NAP é uma empresa de tecnologia, eu fiquei pensando isso, tem que automatizar. O Google é nosso cliente, que vergonha. Até ganha força de trabalho também, né? É isso, força de trabalho, tem que mostrar pro Bruno, pro Rui e pro Giga que eu tô à altura deles. Então assim, eu ficava me cobrando. E falava, Thaís, Natália, me ajuda aí a pensar, vamos pensar estrategicamente. O jurídico não é cuidar de processo. Inclusive, NAP não tem nenhum processo. A gente não tem contencioso. A NAP é consultivo. O jurídico da NAP é preventivo. E é legal a gente mencionar, a NAP hoje está com quantos colaboradores? 270, mais 300, ou menos. Né? Quase, a gente já chegou, tem 270. A gente o pessoal da produção está auxiliando aqui. Isso, e isso é preventivo, gente. Isso é compliance, tá? Tenho orgulho disso, mas não é só, não devo só, não deve, isso não é só por mim, isso é por todo o contexto, todo o time da NAP, gente, gestão, o pessoal auxiliou, tal. Totalmente, sabe? Mas é essa cultura, entende? Essa cultura, é isso que eu acho que é importante e por isso que eu falo da importância do quê? Da alta direção. Eles comprarem essa ideia. E o respeito que hoje eu tenho da alta gestão, dos sócios da empresa, é fora do normal. Eu agradeço muito eles por isso, por eles acreditarem nessa proposta, nesse meu propósito, e é isso. Eu não sei nem mais o que você me perguntou. Vai o agradecimento da Thalita e também aí o meu abraço aí também para os proprietários, para o Bruno, para o Gui, também para os responsáveis, para os heads aí também, para o Morango, para o Jajá também. A Renata também, eu fiquei sabendo que tá lá, também pro Abner. Então, vai o nosso abraço aí do Fala Empresário para todo mundo envolvido aí. Obrigada. E é o seguinte, para a gente também finalizar aí, Thalita, eu queria entender,
qual que é o prazo aí, o tempo para implementação aí do compliance dentro da empresa? Depende muito do grau de maturidade da companhia, o tamanho da companhia. Então, assim, não vou me comprometer aqui na frente das câmeras aqui para falar, mas eu acredito que, assim, de 30 dias a gente consegue já começar a implementar a ferramenta de canal de denúncia, desenvolver os primeiros, o onboarding, o kickoff, a gente já começa em 30 dias já desenvolver bastante ferramenta. Eu acredito que em 30 dias uma empresa que não tenha nada, a gente já consiga estruturar pelo menos até o canal de denúncia. Porque assim, qual que é o final? Não tem, é o monitoramento contínuo. Sim, claro, ele é constante, Ele né? é contínuo. Aí pensando em percentual, em 30 dias a gente teria aqui uns 30%, 40% implementado, é isso? 50%. 50%? 50% em 30 dias. Legal. Como a Security Line está desenvolvendo ainda bastante recurso na plataforma, inclusive a gamificação, que é o último, né, é o último recurso da ferramenta, o último desenhado agora nessa estrutura, dessa arquitetura aqui, de plataforma, ele ainda não está pronto, então mais 30 dias para os games. Mas isso é um plus, né? Mas que a gente já vai deixar liberado para os clientes que já contratarem. Legal. Inclusive a gente aqui no Fala Empresário, a gente trouxe aqui conteúdo sobre a NRF, né? Show. E a gente percebeu que essa questão de gamificação já é uma tendência lá na América do Norte, né? Está crescendo muito no mundo inteiro. E a gente entende a importância, né? Para memorização, para o entendimento e também para a interação dos clientes com a empresa e tudo mais, né? Isso funciona muito. Muito legal. Thalita, queria agradecer muito aí a sua presença mais uma vez. Você fica à vontade para o nosso público aí, para deixar um recado para eles. Eu que gostaria de verdade de agradecer você pela oportunidade e pelo tempo de vocês. A gente ficou feliz por você estar aqui. Queria agradecer e gostaria de pedir para vocês acompanharem a gente, seguirem a gente lá no Instagram e no LinkedIn. Deixa aí pra gente, qual que é o Instagram? _securityline. Olha aqui, até rimou, né? _securityline. E tem bastante conteúdo bacana, a gente fala toda semana sobre o que é o compliance, sobre as políticas, sobre toda essa questão aqui. A gente ajuda a desenvolver bastante aí o pensamento das empresas, do RH. A gente fala bastante sobre psicologia organizacional, porque uma coisa vai ajudando a outra. Que a gente tem bastante parceiro aqui em Leme também, a Easy, que é uma parceira de psicologia também, do trabalho, junto com o Gabriel. Então, e de RH também, porque assim, né, gente? É sempre uma coisa vai levando a outra. E uma empresa sem pessoas, sem gente, não funciona, né? A gente depende totalmente de gente. Embora a gente esteja falando sobre automatização aqui, a gente precisa de pessoas felizes dentro das organizações. Eu agradeço aí vocês. Show. Thalita, mais uma vez, muito obrigado. Para você, se quiser saber mais sobre a Security Line e também sobre compliance, você pode mandar o e-mail para o falaempresario@gmail.com ou ligar para o telefone 99928-7621. Nós te atenderemos e daremos toda a instrução de que você precisa. Esse foi o Fala Empresário, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.